Vamos para os filtros. Testando filtros maravilhosos. Acho que gosto desse. Talvez esse. Acho que assim fico bem. Tem esse aqui também. Muito vermelha, né? Olhos azuis. Cleide, seja muito bem-vinda. Estamos testando os filtros, Cleides. Cuco, seja bem-vindo. Estou testando os filtros. Hoje eu estou assim, meio plena. Bastante penduricalho, muito dourado, muito brilho, muito ixalá, muito ouro. Sou dessas. Acho que a minha cigana tá meio nervosa hoje. Sejam bem-vindos, todos e todas. Nosso convidadíssimo já está por aqui. Fica frio que eu já te anuncio com pompas e circunstâncias, senhor Zanutin. Pessoas queridas Maravigoldes do meu Brasil. Nesse canal, nós recebemos os nossos convidados com o dedinho no coração. Muito coração nessa live, porque coração na live explica para o Instagram que a live está bacana e mais pessoas vão sendo acessadas. Outro ponto importante, tem uma gaivotinha, um aviãozinho, o nome que você queira dar, trianglinho, aqui na pontinha, que é o direct, ou direct. Você taca-lhe o dedo nessa gaivota e vai convidar seus amigos, primos, parentes, crushes, filhos, netos, cunhados, para vir conversar. Chegou por aqui a Meire, a Paula, o Zanuta já está aí doidinho para entrar, calma Zanuta. Eu já testei meus filtros, hoje eu tô assim, toda plena. Psico Simone Cordeiro chegou, Paula já acenou. Tô linda, com bastante excesso, é dourado, é renda, é brincão, nada combina, mas eu tô assim, muito voltada para o gold, brilhos e pirilampos, né? Recadinhos paroquiais. Ontem tivemos uma conversa muito legal com a Daisy Krieger, que falou sobre o cérebro, a neuroaprendizagem, tendências de futuro. Nessa semana, a live é toda sobre pós-pandemia. Já deu de pandemia, vamos para pós. Não que eu acho que você tem que sair. Eu acho que você tem que ficar em casa, porque nós estamos subnotificados, nós não temos teste, nós não temos vacina e nós estamos no pico da pandemia. Ela vai se dar quando chega nosso inverno. O negócio não tá brinquedo não, tá, gente? Não tá brinquedo não. O Brasil meio abafou a história aí por causa da crise política, e a gente está deixando de olhar que tem muitas cidades, inclusive o Rio de Janeiro, que já tem container para cadáver. Nem o sistema funerário está conseguindo tirar morto. Então, gente, pelo amor de Deus, ficar em casa. E ficar em casa, né, ali na padaria, vou ali passear com o cachorro, vou dar uma voltinha na praça, não. Fica em casa, tá? Amanhã, às 19 horas, vamos conversar com Ana Clara Gonçalves, Bittencourt Gonçalves, que vai do Foco e Bem-Estar, que vai falar sobre liderança positiva. E quinta-feira, Mega Blaster Master, Kelly Pacheco, nossa amiga, que vai falar sobre planejamento, ferramentas, a importância de planejar. E hoje? Hoje nós temos quem? Calma aí. Antes, lembrando, recadinho paroquial, estou fazendo post do livro, da primeira remessa, que está quase terminando. Bora mudar uns mundos, meu livro, 25 anos de experiência para formação de tutor interno de RH. Ele só tem físico, você compra comigo, é uma produção independente, custa R$45, manda um direct para mim, e esse dinheiro está sendo doado para 2 ações sociais. Paróquia Santo Alberto Magno, aqui no Butantã, que está com cesta básica para famílias em situação de vulnerabilidade social, miséria mesmo, povo da favela, muita fome. E também o coletivo Desperta OZ de Osasco, que junto com Bom Prato está conseguindo café da manhã e almoço para pessoas em situação de rua, moradores de rua, tá legal? Então você, além de ter um livro mega top, chega aí, Penha, você tem também ação social. Hoje vamos falar com quem? Com o meu querido amigo, que muito me honra, Célia, chega aí que depois tem a sua, né, minha filha? Que muito me honra, que é um palestrante, que é professor, que é empreendedor, que é autor de inúmeros livros Top Master Blaster, que é um cara de bem, culto, com uma família maravilhosa, um casamento, tudo de bom, meu amigo,
nosso amigo, para mim e para você, Cláudio Zanutin. Tô apertando o botãozinho aqui para chamar o moço, jogar ele para dentro, tacando-lhe o dedo no coração. Soraya, que bom que você tá aqui, saudade de você. Salve, mestre! E aí, Lu? Como é que tá? Tudo bem? Essa Lu é uma figura, né, gente? Que saudade de você! Que essa Lu é uma figura. Tudo bem, Lu? Deixa eu fazer um negócio assim, aqui que eu acho que tá legal. Meu lado cigano, meu lado brega chique, veio todo no dourado, tá? Eu tô todo vendo, meu. Eu vi a abertura aí. Que eu tô dessas, A autoestima vai abaixando, a gente vai tacando um batonzinho vermelho, filtros. Olha os filtros, eu fico assim de todo jeito, eu vou botando do jeito que eu quiser. Muito bom esse negócio de filtro do Instagram, né? Ajuda. Muito bem, Zanuta, meu amigo, me conta aí como é que tá a família, como é que tá a dona Maricotinha, nossa querida amiga, como é que tá a vida? Ó você! Bora brincar de filtro. Tá como tudo é que bem, tá graças a Deus. Todo mundo bem aqui. Maria Raquel bem, Kátia bem, Rafa bem, tá tudo legal. Essa casa parece uma universidade, porque todo mundo em aula até agora, ainda são 17 horas. Um numa aula, outro numa outra aula. Tá, o negócio é tenso aqui. Você tá divina, né? A senhora vai botar galho na cabeça que a gente ainda não tá sabendo lidar com isso. Fica quieto. Amado, deixa eu te falar, aqui na minha casa tá parecendo uma estação da NASA. É tanto notebook, é tanto aparelho, é microfone, é luz, é pra todo... Porque marido trabalhando, filha trabalhando, eu mais ou menos trabalhando, né? E tem um moleque também, tem um adolescente lá que tá estudando, está fazendo as provas agora. Tá tirando meu sono esse garoto. Tô com dificuldade com meu adolescente. Mas a gente fofoca disso depois, né? Não quer tomar banho, não quer trocar roupa de cama. Pra quê, não? Pra ele é sempre um domingo. Eu entro e falo, Rafa, você tá fedendo? Ele fala, o que que tem? Tipo, não ligo, deixa feder. Mas não vou discutir a vida íntima das pessoas aqui na live, não. Jamile, chega, meu amor. Parei com outra aula para ver vocês. Maria Cláudia, que chique, hein? Você não se arrependerá, porque aqui só tem gente top. E é xará, porque minha filha bonita, é Maria, eu sou Cláudio. Gente bonita, gente feliz, gente bem-sucedida. Passa na nossa cara aí, dá aquela esfregada básica no seu currículo, neguinho. Conta pra nós quem é você na fila do pão, que agora até a Carol Manciola aí rolou inveja boa, hein? Carol Manciola, Band. Tu tá subindo de nível mesmo, hein? Tá subindo nível. Vai me contando tudo. Vamos lá, mas rapidamente. A minha área de atuação, na realidade, de formação, né? Não de atuação, de formação, ela navega em marketing, administração e pessoas. Então, basicamente isso. Né? Desde 91, a primeira formação foi em administração com ênfase em marketing. E aí vim acumulando algumas formações. Tenho algumas especializações, mas o interessante é o que tem produzido hoje. No meu tripé de atuação hoje, você sabe, né, Lu? Eu trabalho basicamente com vendas, resultados e espiritualidade corporativa. É interessante que o lance da espiritualidade corporativa, agora as pessoas estão falando assim, não, nesse tempo, né, onde as pessoas estão mais reclusas, a espiritualidade corporativa é um tema que é mais fácil, então as pessoas não têm nem a mínima ideia do que seja trabalhar a espiritualidade corporativa. A gente mergulha, o meu doutorado está sendo, né, em ciências da religião, então a gente mergulha em todas as ciências da religião, não é teologia, então já tem aí um problemaço, as pessoas acham que você está estudando teologia, não é nada disso. Já estão te convidando para abrir igreja, né? Para benzer, para fazer de tudo, né? Nada a ver. Então as pessoas confundem. Então a minha linha de pesquisa é justamente disso, para a gente tentar um pouco de desmistificar essa confusão. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, uma das coisas que eu mais gosto mesmo é de gente, né, cara? Eu já tô com o saco cheio de ficar em casa, eu gosto de palco cheio, palestra cheia, gosto de estar com a galera. É muito legal esse lance de lives, mas, vou falar para você, é uma saudade duro, né? Da porra, como diz o baiano. É saudade da porra. Tem que ter cuidado com essas cacofonias, né? Palco cheio, a gente tem que ter cuidado com essas coisas assim, quando a gente se expressa na live, né? Porque palco cheio eu também tenho saudade, mas às vezes tem parte da frase que a gente já tem, né? Então,
Rick, chega aí. Soninha, que prazer ter você aqui. Tá faltando você na minha live, hein, Sônia? Convite feito ao vivo para todo mundo ver aqui. Galera, vamos postando pergunta aí pro Cláudio. Vocês viram, né? O cara já entra para arrasar, para humilhar, porque ele é desses. É autor de livro. Tem algum aí perto para mostrar pra gente? Não, não tem aqui. Eu tenho, tá tudo lá. Tem o sexto, que era para ser lançado pela DVS agora. Nós lançaremos em abril, que é o 1440 minutos, uma conversa bem humorada sobre produtividade. Um bate-papo que eu convidei a minha amiga Dani Serban, lá da Escola de Negócios e Integração. Ela tá por aí, não? Depois Dani, a gente vai conversar. Daqui a pouco ela chega aí. Então, amigão, esse é um bem legal, mas o primeiro foi 45 segundos de insights, depois... 6 livros, né? 6 livros, do qual o meu, aquele Objetivos e Metas, Desdobramento, eu uso para todos os meus cursos, tá? Na pós também eu sugiro, e o Orgulho de Ser Vendedor, que é top demais, né? Top o demais. Hashtag que é ele tem um nome de o mentor suburbano, mas a gente tá avaliando o nome, mas confesso para você que em tempos de pandemia aqui ele está quase pronto, assim, esse mergulho foi legal para poder trabalhar em cima disso. Obviamente vai ter um acúmulo de lançamento aí por causa do retardo do lançamento do 1440 minutos. Mas certamente o livro que as pessoas mais conversam é o Como Construir Objetivos e Metas Atingíveis, por causa da matriz de recursos, da metodologia. Um livro sem dúvida, super didático. Migão, muito orgulho, tá? Bora para onde a gente quer conversar. Eu queria que você conversasse com a gente um pouquinho do que você está vendo como tendências de mercado, de trabalho, de futuro pós-pandemia. Ontem a Deise também trouxe as impressões dela, estou com essa discussão também lá no meu Telegram de bate-papo de líder e também eu sou de RBP Top. Eu queria assim, o que você está vendo de oportunidades, de mudança, que se a pessoa quiser sair da crise e voltar para a vida normal, ela já está lascada, ela não entendeu nada, porque já tem um tal de um novo normal. Mas também tem gente que está pensando que a gente assim migrou 180 graus e o mundo vai... Não, o mundo tem uma área cinzenta que continua tudo igual, mas muita coisa vai mudar. Qual é a tua percepção? O que você tem visto e vivido sobre isso? Você fez até um artigo sobre isso, né? Sim, eu acho que saiu a semana passada numa revista, uma revista do estado de Santa Catarina. Eu preciso pegar o nome da revista. Tem uns negócios que os caras vão publicando e como a gente não consegue fazer o clipping total, né, dá uns bugs assim onde foi. Mas é uma revista de Santa Catarina. Mas eu acho que assim, a gente tem que dividir, na minha opinião, o que eu tenho feito é dividir e dar uma fatiada. Então nós vamos fatiar, tá, galera? E eu quero também que vocês vão colocando aí sua própria percepção. O que você acha que vai mudar? Mas não faz textão não, que não dá tempo de ler, a gente é cego, tá? Faz palavra-chave. Porque às vezes a pessoa bota assim quase um tratado de episcopal, eu adoro. Mas assim, até eu ler, né? Não dá. A pessoa é cega, tem que monitorar muita coisa. Então eu acho que vai ter uma mudança na relação de trabalho, no mundo digital, na relação humana. Coloca mais em tópicos que aí eu consigo ir puxando o que vocês querem. Conta pra nós o seu fatiamento. Como é que você fatiou, Claudinho? Ô Lu, primeira coisa que eu acho que você falou aí, que as pessoas elas são meio radicais nos pensamentos. Hoje, inclusive, a minha aula, às 18 horas, eu faço aula pelo canal do YouTube e vou falar sobre antifragilidade, que eu estou tratando do tema de atitude e resultado. São 8 aulas, essa é a 7ª. E as pessoas têm uma mania de ficar radicalizando tudo. Que agora vai tudo para o digital, agora é o novo normal. Se a gente for pegar mesmo, historicamente, eu sou da área de estratégia, então formado na área de administração, tenho um pé muito grande dentro da estratégia competitiva, balance scorecard, recursos baseados em valores, né? Enfim, um monte de teorias, teoria da firma, vários artigos acadêmicos eu tenho escrito, né, pela área de estratégia, principalmente no que tange teoria da firma, teoria dos jogos, né? Então a gente tem que guardar um pouco as visões. Sempre houve uma anormalidade, nunca foi normal. Desde o Big Bang,
nunca foi normal. O mundo nunca foi normal. É só você ler o Universo numa Casca de Nós, do nosso falecido e memorável Stephen Hawking, que você vai ver que essa normalidade nunca existiu. O mundo ele jaz numa transformação e numa evolução constante, que todo mundo sabe o fim. Uma hora que acaba, que pode ficar sossegado, quem estiver assistindo aqui, segundo Stephen Hawking, isso vai demorar 150 bilhões de anos. Você não vai ver, não é agora com o Covid. Relaxa, fica de boa, você não vai pro saco agora. Tem também o Harari trazendo as 21 lições para o século XXI, que ele faz umas provocações bem boas também, né? Que tá mais na modinha, o Harari, né? Eu não conheço o trabalho. O Yuval Harari. Não conheço o trabalho dele. 21 lições para o século... Eu tenho lido Homo Sapiens, Homo Deus, eu gosto bastante, e agora ele tem as 21 lições para o século XXI. Eu não conheço o trabalho dele, nunca li nenhum livro dele, então não posso opinar, não dá para... Se tiver confraternização nesse final de ano, se a gente pudesse encontrar, vou te dar de presente o livro dele, tá bom? Yes, livro eu gosto. Físico retomará a força com o tempo. Então eu acho que é isso, a gente sempre teve uma normalidade. Então, assim, eu também tenho... Eu sei que a gente falou sobre isso, sobre o novo normal, mas eu sou meio... Eu tô com o Raul Seixas de vez em quando, né? Mesmo ele maconhado, eu prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião sobre tudo. E eu que não quero ficar aqui nesse apartamento, né? Com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. O empreendedor do lado B está dizendo que volta ao normal, mas com aumento do share do online. Acho que é o share do online. É isso que ele está dizendo. Então, você está pensando do Raul Seixas e eu estou pensando no Eduardo Duzec. Lembra do Eduardo Duzec? Naquela manhã eu acordei tarde de bode, com tudo que sei, abri a janela, acendi uma vela e pasmei, o mundo acabava. Não lembra dessa música, não? Você é mais novinho que eu. Até porque se a pessoa achar que é uma vela daquelas vela branca, tá bem enganado, né? Muito bem. Então, outra vela que ela acendeu. Para mim. Aí fatia aí para mim. Como é que você está vendo as mudanças? Então, a primeira coisa que a gente tem que olhar, fazendo uma macroanálise, a gente tem que olhar para o avanço tecnológico. Então, por exemplo, quando a gente olha para a tecnologia ela já vem avançando numa velocidade muito grande e aqueles que estavam propensos a fazer algo a respeito da tecnologia aceleraram. Aqueles que tinham capacidade de plataforma aceleraram. Né? Tanto é que você viu aí, eu lancei o meu clube de vendas e negócios. É uma plataforma onde tem um monte de coisa lá e a gente deu uma acelerada. Mas já estava na pista, já faz infoproduto, já está conectado. Então, o avanço tecnológico, ele está aí para todo mundo, a gente não tem controle e é uma variável 100% incontrolável. O fato é que ela vem, atropela e quem pode mais chora menos. Essa é a realidade. Então, esse é um olhar. Não dá para imaginar que a gente vai voltar a tudo offline, porque as pessoas amplificaram a sua experiência com a tecnologia, aqueles que não tinham muita capacidade tecnológica, independente de suas idades. Né? Tem pessoas de 15 anos que são... da gente no Zoom, né? Estamos colocando a avó no Zoom, a avó está aparecendo para a gente no Zoom, fazendo reunião live com família, né? Então as gerações não é só realmente isso. O digital. Eu mesmo ensinei vários colegas aqui contemporâneos meus a operar o Zoom, a operar o Teams, coisas que os caras não faziam na normalidade. Tem crianças e adolescentes que são analfabetos digitais ainda, e tem muita gente contemporânea dos 50 para frente que são analfabetos digitais. Quando a gente fala analfabeto digital, não é simplesmente o cara que sabe abrir um computador e escrever no Word. Né? Esse não é um alfabetizado digital. A tecnologia exigiu mais e está exigindo mais. Mas não vai ser radical, porque a gente não está falando de uma inovação nem disruptiva, nem uma inovação radical, que são os dois pontos. Não existe outro tipo de inovação se não for uma inovação incremental ou uma inovação radical, né? A gente sabe disso incremental, né? E você estava falando que a gente amplificou a experiência, por exemplo, assim, essa coisa de ligar e pedir para entregar em casa o pão, a verdura, que era tudo bem, a gente já tinha essa experiência, mas não comprava pão, né? No online, não comprava ali a verdura do mercadinho do bairro. Então, a gente ficou mais cômodo e mais preservado. Então, eu acho que isso é difícil voltar exatamente como era, sobretudo para alguns públicos, né? Ô Lu, o exemplo que eu tenho dado para as pessoas nesse sentido é aquele exemplo das 6 bolinhas de aço que ficam num pêndulo.
onde uma vai para lá no máximo, outra vai para lá no máximo, e na maioria, as outras duas aqui, elas se movimentam, e as duas do centro, elas fazem pequenos movimentos. Então hoje a gente está com a bolinha do pêndulo do lado de lá na tecnologia, muito alta e batendo. E subindo a outra bolinha do offline, que as pessoas não estão vendo. A hora que estabilizar isso um pouco, em condições normais de pressão e tempo, aquilo vai dar uma estabilizada e as bolinhas todas vão se mexer, as 6 bolinhas para os dois lados do pêndulo, até que surja uma nova alteração. Estímulo. Um estímulo para isso mudar. Você acha que isso do digital chegou para ficar? Vai fazer muita mudança? Quem não veio já está vindo, não dá para muito ficar de fora, mas ainda vai existir uma faixa, um espectro das experiências presenciais, da compra física. Aí o offline ainda, óbvio, é igualzinho quando surgiu digitalização, né? Que a gente achava, vai acabar o livro, vai acabar a TV, vai acabar o cinema. Nem acabou nem cinema, nem TV, nem livro, mas obviamente que a indústria, o mercado mudou. O que mais você viu de mudança? Sim, você tem, por exemplo, na época tinha o VHS, né? As pessoas achavam que o VHS ia acabar com o cinema. Né? Sempre tem uma turma do lado radical demais, que é o excesso. E não tem, porque o ser humano ele tem um comportamento de compra e ele não muda o comportamento de compra de forma radical. Sim. O que pode ter você pode pedir um pãozinho hoje, logo depois da pandemia, na padaria pelo seu smartphone, mas você vai também sentar na padaria para tomar o teu cafezinho, comer um pãozinho na chapa, que faz parte da cultura. Se não eu, pelo menos vai ter público que faça isso, né? Sim, vai ter. Vai ter público para tudo. Tá. Aí, um olhar é esse, tecnológico. O outro olhar que a gente tem que trazer é diante de uma variável econômica. Então a gente tem uma variável econômica. Essa variável econômica sofre danos terríveis, difíceis de serem recuperados, e isso tem afetado, por enquanto, afetou o que a gente chama da classe CDE e a classe média baixa, mantendo esse padrão, acerta a classe média, e aí a gente se inclui nisso, logo você tem danos complexos, onde você não vai ter dinheiro para pagar a conta de energia, logo não tem internet, acabou live. Né? Bom, e o que isso traz de transformação para o futuro? Graças a Deus, as pessoas vão aprender coisas extraordinárias. Por exemplo, você sabe, me conhece há tempo, você sabe que eu não tenho carro, eu não tenho casa, a gente sempre optou por uma base de consumo um pouco mais restrita, tá certo? Eu acho que as pessoas, de forma, na variável econômica, vão se adaptar e vão sentir, porque principalmente o brasileiro nunca passou por um estado de guerra. Então a gente vive num país de abundância, onde, querendo ou não, o que sobra na feira é comida boa. E quando a gente fala de um estado de guerra, nós estamos falando... Muito desperdício, né? Muito desperdício, consumismo, tolo, desnecessário. Então você está falando que essa variável econômica ou financeira, ela vai fazer com que a gente mude hábitos de consumo, talvez um consumo mais consciente, talvez mais minimalismo, né? Não é só isso. A gente vai voltar a entender, por exemplo, o exemplo que eu dou é a minha mãe e a sua mãe, tá certo? Sempre foram grandes administradoras com a quantidade de filho da perrenga, tá certo? Onde elas tinham todo um sistema de reaproveitamento de produto, você comia comida nova, mas você não sabia de onde vinha aquele negócio, porque ela criou um monte de coisa com aquilo que restou de ontem, mas é comida nova, um reaproveitamento, uma gestão financeira pesadíssima, onde tinha material de limpeza, né? Então você pega as nossas mães, as nossas avós, sempre foram líderes. Né? Fazer o amaciante, fazer o desinfetante em casa. A minha sogra juntava o sabão e refazia o sabão e diluía. Muita coisa a gente vai reaproveitar, reutilizar. É minimalismo que a gente vai chamar de nome bonito, mas é isso, né? Eu, por exemplo, um exemplo besta, né? Gastava pelo menos a cada 20 dias perto de R$300 para retocar a raiz do cabelo, fazer uma hidrataçãozinha. Pô, fui ali, não gastei 40 conto, dei um jeito no negócio. Tá lindo, não tá, mas assim, você fala, 40 conto eu comprei o produtinho, passei em casa 20 minutos, será que eu preciso mesmo disso na minha vida, né? Não, e coisa que as pessoas faziam antigamente, ou seja, as mães, as tias se encontravam e uma tinha o dom de fazer a unha, outra tinha o dom de fazer o cabelo e tal. E como as pessoas estão ficando mais tempo em casa, elas estão percebendo que há uma possibilidade de uma produtividade mais consciente. Então esse fator econômico, ele vai voltar agora com muito mais regra de consumo, enfim, as pessoas vão reaprender alguns consumos. Mas como o comportamento de compra, ele é
e a economia é focada no consumo, que senão você perde o neoliberalismo, por exemplo, corre o risco muito rápido da gente retomar bases de consumo padrão e Viena vai ficar de novo com a água suja. Beleza? Então, Sim. não tem muito fazer. Esse é outro fator. Outro fator é que a gente tem um movimento. Pessoal, vocês estão concordando com esse ponto de vista do Zanuta? Ele falou do tecnológico, ele falou de um novo comportamento de consumo por causa do empobrecimento. Eu acho que a gente vai ter muita miséria social também, que já startou muito movimento, não sei se você vai falar sobre isso, mas muito movimento de economia solidária, de novas iniciativas do empreendedorismo social, da colaboração, né? Você vê, por exemplo, uma live lá que nem eu acompanhei de Sandy Júnior, o cara arrecadou milhões, que foi a sociedade civil, que fomos nós que demos, né? Todas as lives pegando aí para... É um movimento, quer dizer, a gente tem ainda para dar, e eu tenho visto muito movimento social de apoio a essas populações mais vulneráveis. Como é que você vê isso? Eu acho que é legal você falar nisso, como, eu não sei se vai dar tempo aqui, né, da gente manter esse padrão de conversa, mas tem 33 minutos ainda, então, ó, você tem, só que quem estiver assistindo quiser anotar, acho que é legal, né, porque eu falei da variável tecnológica, da variável econômica, e agora o que você falou é uma variável sociocultural, a gente tem uma variável político-legal, a gente tem uma variável demográfica, e a gente tem uma variável ambiental. Todas essas 6 variáveis que a gente tem que fazer o recorte, elas são 100% incontroláveis. Só nos resta a adaptabilidade. Isso está um pouco mais fresco na minha cabeça, inclusive, da nossa conversa de hoje, que eu estudei, e também porque eu vou falar sobre antifragilidade. Então, as pessoas falam assim, a gente tem que ser resiliente, né? A resiliência é um estado da física que não cabe para o ser humano. Eu gosto muito mais do termo antifragilidade do Nassim Taleb, que foi cunhado por ele, inclusive, mas que não necessariamente era uma coisa que não acontecia. Já acontecia, só não tinha nome. É como se você chegasse para o índio não deu nome para todas as cores, você achar que ele é daltônico, saca? Ele só não deu nome para uma cor XPTO, não é daltônico. Antifragilidade vem para isso, que é diferente de robusto, que é diferente de frágil, que é completamente diferente daquilo que a gente entende sobre resiliência. Então, o ser humano, ele passa por um estado e ele é movimentado por esse estado e automaticamente ele não volta a ser o mesmo estado. Então, a resiliência da física, ela vem voltada para uma bexiga, por exemplo. Você vai encher uma bexiga, um balão, enche de ar, ele aguenta até determinado ar, senão ele estoura, nós seres humanos também. Mas quando você solta o ar, ele volta a ser bexiga naquele padrãozinho que ele estava, aquela borracha volta. Isso é resiliência do estado de física. O ser humano, se tomar porrada e passar pelo que está passando, jamais vai ser o mesmo. Então, outro dia a pessoa falou assim para mim, ele faz salto quântico, consciencial, ele incorpora novos hábitos, né? Ele é aberto, não é hermético, né? Ele troca com o meio, né? Exatamente, por isso que fica ruim você falar de resiliência para o ser humano. Outra coisa que as pessoas confundem é falam de resiliência como sua capacidade de tomar porrada e levantar. Isso não é resiliência, isso é boxe. É outra parada. Não é não? É outra parada. Então, eu acho que quando a gente olha para essa situação, essa variável sociocultural, as pessoas, sim, elas vão passar por um processo de transformação, não necessariamente elas vão se tornar mais amáveis ou mais amáveis, até porque nesse estado tudo bem, mas se vier um estado de sobrevivência insana, aí bestializa. Não sei se você já assistiu aquele Pelados e Largados e Pelados. Já assistiu aquele Largados e Pelados? No comecinho é tudo fofo, depois que separa tem tribo, da tribo tem um líder da tribo, o líder da tribo é o mais forte. É o que sabe pescar, não é? É o que sabe pescar, é o que sabe... Inclusive, hoje eu vou falar sobre isso. O Poço. O Poço, o ensaio sobre a cegueira, que é mais antigo, tudo vai mostrando. Eu não sei se eu concordo com essa teoria, não, mas é um ponto de vista. Mas o ser humano ele se bestializa muito rápido. É o que a gente não vai passar por isso, se Deus quiser, mas, por exemplo, num estado de guerra, nós não estamos num estado de guerra, nós estamos numa situação de guerra. Um estado de guerra é guerra de verdade, com bomba e escambau. Sim. Então, nessa variável sociocultural, que é a terceira que a gente está discutindo, o ser humano vai ter comportamentos diferentes. Outro dia o cara falou para mim assim, Lu, o mundo vai ser outro mundo. Eu falei, não, filho, não dá para ser outro mundo, porque só pode ser esse mundo. Não tem como ser outro mundo. Só tem esse mundo, a não ser que você vá para Marte, que você vá para outro mundo que a gente não sabe onde é. Sabe, mas não tem ideia de como é que vive lá. Mas o fato é que a gente vai sendo transformado e a gente pode ter 3 coisas, você sabe disso. A gente pode passar pelo processo de mudança, a gente pode ser transformado e a gente pode ser evoluído.
Uhum. Nós vamos ter esses três tipos de indivíduo nesse movimento sociocultural, que é incontrolável. Então, já tem fome, já tem gente passando necessidade, né? Outro dia o cara falou para mim assim, você não é muito empático, Zanutinho, porque você saiu na rua, você foi andar de bicicleta, você foi ajudar as pessoas na rua, gente que não tem que comer, não sei o quê. Eu falei, então, é fácil você ser empático na tua casa, abrindo a geladeira, tendo comida. É. Agora eu quero ver você tá comigo lá, eu fui lá de bike, mas eu quero ver você tá lá com gente que não come, não tem o que comer e não tem onde comer. É. Porque é humilhante. Eu moro em Porque o cara casa, né, conseguiu um Zanuta? pratinho, o cara conseguiu o pratinho, ele Eu, conseguiu o que comer. Mas sabe onde ele está é. comendo? Sentado no chão da praça. Sabe onde você está? Você está de frente para sua TV, numa mesa de jantar, Xará, escolhendo o que você vai comer. Então vai se foder, não Eu me fala de moro, empatia. eu moro em casa, casa de rua. Então a quantidade de pessoas que bate pedindo ajuda, às vezes pede dinheiro, às vezes pede bem. Você tem alguma coisa para me dar? Me dá comida. Você tem um lixo aí de valor, garrafa, lata, né? E aí passa o lixeiro e eu aprendi até com a minha amiga Marli, que você conhece, eu compro pãozinho na padaria e como a gente não consome muito, né, o povo aqui é meio fitness, eu compro lá meia dúzia, 8, 10 pãezinhos, a gente come 3, aí eu boto bastante coisinha que eu tenha, uma margarina, um requeijão, o que eu puder, faço aquele pacote de pãozinho embrulhado um a um e mais litrão, garrafinhas de água que a gente já tem e eu peço, os lixeiros eles distribuem para as populações, eles sabem onde estão as pessoas de vulnerabilidade. Eu saio até a praça para colocar os correios e tal, eu levo, eu já sei onde tem os pontos das pessoas que são os moradores de rua, não, pessoas em situação de rua, porque ninguém quer morar na rua, né? Eles estão em situação de rua, aprendi isso também com a Thaís. Então, é fácil essa solidariedade que você está falando, que a gente liga o botão assistindo a live e dá dinheiro, mas tem que dar mesmo. Se você pode, faça isso. Mas não é só isso, é viver a experiência, né? De conhecer um pouco aquele mundo ali, porque é isso que vai transformar mais do que só você discar e doar alguma coisa, né? Não que a gente está desprezando, a gente quer, pode doar que a gente quer. Mas essa experiência de ir lá e ver esse mundo, né? Empatizar no sentido de observar por si, é isso que você está falando? Essa é a esperança de que a gente tenha, nesse processo, pessoas com uma ideia muito mais consciente da partilha e do compartilhar do que do dividir. Você falou aí desse negócio de rua, né? Eu concordo só uma parte. A gente fazia um trabalho, fiz muito tempo na IBAB, na Igreja Batista de Água Branca, a gente fazia parte de um ministério que servia o sopão, né, na madrugada. Tem cara que quer morar na rua mesmo, ele não quer voltar para casa. Ele gosta de morar na rua, a rua é a casa dele e ele não quer voltar. Por mais que você encontre um abrigo, você encontre um negócio... Mas aí é um assunto mais complexo também, que a pessoa às vezes já tá adoentada psiquicamente, né? O cara já é meio nóia, enfim. Não, pegamos gente, peguei advogado, peguei médico, bom, mas aí é outra discussão. Mas o fato é que mental, nesse né? movimento sociocultural, a expectativa que eu tenho, falando aí, né, do nosso tema, que é pós-Covid, é que as pessoas tenham uma consciência do compartilhar e do partilhar e não do dividir. Quando a gente divide, acaba. Quando a gente partilha e compartilha, multiplica. Né? Então, Ai, que nesse bonito movimento isso, sociocultural, né? acho que tem essa diferença. Outra variável importante é a político-legal. Essa é das mais complexas que a gente está vivendo. E aí quem Eu não assisto TV, não, mas eu fico aqui nos canais, no Instagram, eu dou uma olhadinha no no Twitter e tal. YouTube, e Twitter. Mas eu não invisto não invisto meu tempo nessas merda, até porque vira e mexe vem na minha cabeça a letra do Titãs, né? Que a televisão me deixou burro, muito burro demais, é por isso que eu vivo dentro dessa jaula junto dos animais. Mas o fato é que a variável político-legal também é 100% incontrolável. Ela vai acontecer, a gente está vendo essas discussões, a vontade do Dória é ser presidente mesmo e vai continuar quebrando pau. A diferença é que um é marqueteiro, o outro não é. Um fala bonito, o outro fala merda, o outro radicaliza e pode ter sentido nas coisas que ele fala, e o outro, almofadinha, pode estar com uma visão muito generalista. Eu passei de bike antes de ontem em frente à casa do... Hoje é terça? Foi, domingo. Em frente à casa do Dória. Tem uma escolta policial gigante em frente à casa dele. Eu não sei se você sabe onde é a casa dele, ali embaixo no Jardins, tem 200 metros de frente, tá bom? E aí fica confortável o cara falar o que fala.
Então, essa variável político-legal a gente tem que avaliar com um pouco mais de cuidado, porque ela afeta as empresas. Essa postergação que a gente está tendo de impostos, ela virá para pagar, então não adianta tapar o sol com a peneira, as empresas vão passar por isso. Os bancos não são bonzinhos dentro da variável econômica financeira, os juros vai vir para a gente pagar, e o pequeno empresário ele já está sofrendo as dores. O micro e o MEI, esse já se arrebentou, né? Aquele pequeno empresário que ia se arrebentar já, porque trocava duplicatas, já tinha uma operação negativa, já as vendas já estão capenga, não sabia precificar, o produto equivocado, enfim, esse aí só recebeu um empurrãozinho para chegar no fim do poço mais cedo. Mas eu gostei da frase de um amigo meu, que é o Zanin, você conhece o Zanin falou assim, a minha esperança é que no final do poço tenha uma cama elástica. Né? Então, a gente não pode perder nem a fé nem a esperança, porque a fé sem a obra ela é morta e a esperança é a fé do porvir, que é coisas que a gente acredita. E a esperança não é de esperar, é de esperançar, né? Enquanto espera, trabalha, né? Completamente construa seu futuro. E assim, a gente tem que pensar também que a gente já passou por revoluções, né? Você imagina que era aquele fazendeiro, aqueles caras que tinham mão de obra escrava. Aí veio a libertação da escravidão. Como é que o cara faz para sobreviver? Depois teve a revolução da agrícola para a industrial. Depois teve, né? A revolução do conhecimento, tudo que quebrou muita gente, mas a gente sai do outro lado. Essa é a nossa esperança. Mas, de fato, eu acho que vem uma leva de miséria que a gente ainda não se tocou do tamanho, né? Ainda não se tocou do tamanho. Ela vai potencializar. Né? Quando você vê o ambiente político legal, e aí fazendo esse levantamento, as pessoas não falam disso, né? Mas, por exemplo, quando o governo inscreve e libera para 100 milhões de brasileiros se inscreverem, a uma taxa de R$600 por mês, nós estamos falando de um rombo no cofre, uma liberação de cofre de 60 bilhões de reais. Então aí você não ouve. Lugar, né? Vem do bolso do brasileiro, do contribuinte, enfim. E outras variáveis político-legais que a gente vai ter que acompanhar diante do Senado, diante da Câmara, diante da Assembleia, né? Eu estava em frente à Assembleia ali no Ibirapuera na quinta-feira, na sexta-feira, e aí eu vi lá a manifestação a favor do Dória presidente e tal. Então você já vê alguns movimentos dentro do político legal que a gente já consegue imaginar um pouco da tendência, do que vai rolar e do que a gente vai enfrentar. Fica a dica que não dá mais para a gente se manter alienado politicamente, o que não quer dizer que você precise ter ideologia partidária. Sim, é o que eu estou falando aqui, eu não estou defendendo nenhum partido, nenhum político. Que precise participar da política do ponto de vista de partido de candidato, mas não dá para ficar ignorante e usando o seu voto de uma maneira irresponsável, porque cada voto, cada pessoa que está aí, tá porque você elegeu, por escolha, não escolha, falta de escolha, mas você colocou esse povo todo lá. Então, muito cuidado com o teu voto, sobretudo para deputado, sobretudo para senador, sobretudo para vereador, porque a gente lembra muito quem votou para governador, para presidente, porque é uma figura. Mas, às vezes, quem você votou para o seu deputado estadual ou federal? Você fala, não sei, sim, o cunhado do primo do meu tio que me pediu, o Zezinho Porteiro, que é meu amigo, eu cheguei lá na hora, o primeiro que me deu... Então, esse analfabetismo político, junto com uma ignorância do ponto de vista que nós temos escolas muito precárias e um brasileiro muito ignorante. Eu não estou ofendendo ninguém não, tá, gente? Estou falando assim, você ouve o jornalismo e não entende, você fica ligado a uma TV de canal aberto que tem viés político, seja Globo, seja Band, seja Record, ou você vai para as mídias, mas não compreende, não tem repertório para entender o que está sendo dito, e você é boi de manobra, né? Você fica sendo manobrado. Então, feito isso, tem mais variáveis, Zani? Tem mais duas. A gente falou então sobre a variável econômica, a variável política, a variável sociocultural e a variável tecnológica. A gente precisa falar sobre essa variável demográfica, que é extremamente importante. Então, alguns setores ou alguns países vão bem. A gente vai ter deslocamentos demográficos dentro do próprio Brasil, deslocamentos demográficos que vão acontecer para fora do Brasil, e a gente tem que olhar também que eu chamo de otimismo realista, né? Antes de você falar do otimismo realista, a gente já vê esse movimento. As pessoas que têm condição de sair do Brasil já estão fazendo isso já vinha acontecendo.
agora mais difícil porque fronteiras fechadas, mas a gente viu uma migração para os sítios, para as fazendas, para as casas de praia, para sair das grandes cidades, em princípio fugindo da pandemia, mas essas movimentações geográficas, essas migrações internas já estão mesmo acontecendo em busca de oportunidades onde mercados estão saturados, como o grande São Paulo, né? É Sim. disso que você está falando, né? E isso automaticamente vai afetar um ambiente econômico, né? Porque essas variáveis, de novo, essas são variáveis macroambientais que são incontroláveis. Uhum. Eu, você, uma pequena empresa, uma meia, uma micro, uma média, uma grande, uma gigante ou uma multinacional, uma transnacional, ela ainda consegue gerenciar um pouco mais próximo essas macro variáveis, que, por exemplo, no político legal, ela pode ter lá um escritório de advogados que opera gerenciando ali as leis e as coisas que acontecem em Brasília no sistema de lobby, por exemplo, né? Tá certo? Uhum. Acompanhando, sendo pago para isso, estando lá dentro, e as indústrias lobbyando com determinados deputados, com determinados senadores, que a gente sabe que isso é padrão, isso acontece de forma legal e também de forma ilegal, né? Faz parte do jogo. Mas essa variável demográfica, ela vai também dividindo um pouco de consumo e as pessoas têm que ficar atentas a isso. Por exemplo, alguns pequenos e médios, pequenos e micro empreendedores de algumas cidades conseguiram perceber um aumento significativo em seus faturamentos justamente por causa do deslocamento, que é uma coisa que ele não tinha poder de fazer. Ele aumentou a venda dele, ele melhorou o desempenho dele, está melhorando o atendimento, e aí eu acho que tem que ter um cuidado para o pequeno, médio, micro ou o autônomo que está aqui assistindo a gente, vai assistir até amanhã, para também não dar um frisson, um desespero que do nada agora você quer ter infoproduto, você quer ir para o digital, você quer fazer parte de uma plataforma e-commerce. Cara, Calma, não adianta. Né? Calma, porque senão também vai fazer besteira, vai meter os pés pelas mãos e vai dando uma neurose. E ó, todo mundo tem, né? Quem tá aqui na live aqui sabe disso. Eu e a Lu, a gente teve uma conversa uns 6, 7 dias atrás. Eu vou falar pra você, a Lu deu uma salvada, que eu tava de saco cheio, com o pé no saco já. Porque, isso é entre nós, não espalha pra ninguém não, que é caso nosso. Mas é legal que você pode salvar uns aqui, que às vezes, se vocês tiverem, vocês dão uma ligadinha pra Lu, vai ali legal, troca uma ideia de 30 minutos. Mas ó, só 30 minutos no máximo, passar de 30 minutos, ela cobra o atendimento, que ela é psicóloga, então... Mas não, faz a sessão live, a sessão ao vivo, aí online. Então, essa variável demográfica, cara, ela acontece, a gente não tem poder. E aí, por último, para a gente discutir, lógico que a gente não se aprofundou, nós estamos fazendo... Só dando uma passada. Estamos dando, vamos deixar bem claro isso, porque senão, às vezes, pode ter algum colega meu aqui de estratégia, falar, pô, você não aprofundou em nenhuma, hein? Então é de propósito. Coisa rasa, cara raso. Porque a gente tem que falar de macroambiente, microambiente, ambiente interno das empresas, enfim, estamos só nessa variável 100% incontrolável. Só passeando, só passeando. Só para dar uma geral. Às vezes as pessoas não estão tendo essa leitura, Lu, e falando dessa retomada aqui, desse movimento pós-Covid, essa é a hora que você faz esse exercício, pô. Que tipo de variável você vai olhar, que tipo de movimento você está fazendo, qual que é o ponto importante da tua empresa, do teu negócio, da tua autônomo, que você como autônomo, você tem força para resgatar e tem respiro para sair na largada ali na frente de algumas pessoas. Essa é outra coisa que eu tenho falado para questões de mercado, que é o que a gente está falando aqui. Esse negócio de vai ser tudo bonitinho, a galera vai se ajudar, não vai rolar. Porque a hora que aperta o calo, cada um vai abaixar preço. Ó, olha pode só. rolar com alguns nichos, mas não vai para imaginar que que todo mundo virou Alice, né? Não é assim também, né? Vai ser muito pequeno porque vai acontecer uma coisa que a gente usa na teoria dos jogos, que é a irracionalidade do competidor. Isso é padrão. A irracionalidade dos competidores, quem quiser pesquisar aí, pode pesquisar, tem um negócio chamado dilema do prisioneiro. Depois pesquisa aí com calma, você vai ver o que é a irracionalidade da tomada de decisão. Dilema do prisioneiro foi cunhado por 2 matemáticos em cima de uma teoria de um cara chamado Nash, e que foi representado muito bem pelo Russell Crowe num filme extraordinário chamado Uma Mente Brilhante. Né? Sim. Então o Nash cunha um pouco disso, e a irracionalidade dos competidores, tem a cena da loira no boteco, por exemplo, no bar, que eles vão ver isso aí. Nessa retomada, essa irracionalidade, ao invés de estabilizar demanda com oferta, o que vai acontecer? Automaticamente, se eu puder
Vamos supor que eu estou competindo no mercado de pipoca, sei lá. Mas se eu tenho condições de eu, diante dos meus recursos, o pipoqueiro do meu lado na praça que vende a pipoca a 5,90 e eu consigo fazer a 1,99, eu dane-se pro pipoqueiro do lado. Ao invés de a gente chegar num acordo e falar assim, vamos fazer nós dois a 4,90, a gente não faz 5,90, mas não faz 1,99. Vamos fazer a 4,90, nós dois vamos ganhar dinheiro. Não rola, porque tem uma irracionalidade competitiva de mercado que é padrão. Aí tem que mergulhar na teoria, eu estou só dando uma entrada aqui. É uma abordagem, né? Que é importantíssima essa visão. É importantíssima porque tem uma massa que vai seguir isso daí. E umas periferias, que nem a bolinha que você falou, que tem salto de consciência, que tem outro pensamento, que vai se juntar de outra forma. Mas existe isso mesmo. Porque a gente via, lembra na época do caos do aeroporto? Na hora, né, os voos tudo atrasados, a gente que vivia em aeroporto. Na hora que falava, chegou o ônibus, o nego pisava em cima de velho, de mulher barriguda. Eu falava, gente, viramos o quê? Uma manada por causa de um lugar no ônibus que vai levar para o mesmo avião. Mas é aquele estouro de manada. Igual, por exemplo, quando falou da cloriquina, a quantidade de gente que saiu para comprar, igual quando a gente falou... Então, essa é muito legal, porque essa é uma irracionalidade. Você trouxe um negócio extraordinário, que é a irracionalidade, não é do competidor, mas é uma irracionalidade de mercado. Ou seja, eu caguei para você se você tem lúpus. Eu vou lá e estoco o arroz todinho na minha casa, porque eu não quero saber se o outro vai morrer de fome. E vai o lúpus, nesse seu aí que você deu. Da eu caguei para você não. se você tem lúpus, meu. Tô nem aí, cara. Azar seu que você não conseguiu comprar, se você morreu, beleza. Eu não morri de Covid. Então, essa irracionalidade do mercado, olha que legal que você trouxe. Você trouxe uma que aconteceu dentro de pandemia e uma em situação padrão, que ninguém estava passando fome, né? Era só montar no ônibus para ir para o avião. Então, é irracional as pessoas imaginarem que a gente vai sair desse movimento, quanto mais tempo ficar, as pessoas vão sair mais boazinhas. Não vão. Porque elas vão competir no mesmo recurso. Que eu e o Cláudio, a gente se ama, mas a gente pensa diferente nisso. E eu respeito o saber dele, porque não é uma ideia que ele inventou. Isso é uma teoria, é um estudo, tem uma base científica, mas eu ainda acredito que tem a periferia que pode trocar, mas ok. Não, e é legal você falar isso, porque essa discussão nossa é super rica, porque a gente bebe em fontes completamente diferentes. Eu estou falando aqui de um movimento estratégico que tem a tendência racional. A Lu é da área de psicologia, onde está olhando o comportamento do indivíduo e na crença de que o indivíduo possa ser melhor. Eu estou trazendo uma teoria que dentro da irracionalidade do mercado, eu estou falando o seguinte, entre você ser preso e eu pegar nada de cadeia e você pegar 10 anos, quem olhar o Dilema do Prisioneiro lá vai ver. Meu, eu prefiro que você pegue 10 anos e eu fique livre, meu. Do que nós vamos rachar aqui e pegar cada um 3. Eu não, tô fora. Isso. Bom, aí esse é o dilema político. Não, eu tô fora. Eu tô dizendo que no dilema do prisioneiro, o cara fala, eu tô fora. Mas eu acho que é legal você trazer essa discussão, que são visões completamente diferentes. Senão não faz sentido uma live também. Agora, exatamente, porque o que acontece? Se você se rende a essa massa, você não muda nada. Porém, é muito difícil você resistir aos movimentos de manada. Muito difícil, sociologicamente, inclusive. Porque você fica assim, cara, eu não vou abastecer, porque eu sei que vai faltar pro coleguinha lá, mas aí a hora que eu vou comprar não tem. Né? É igual a história da fila para virar à direita no carro. Você bota a sua seta e fica na fila. Vem um monte de malandro, vai furando a sua frente, vai furando. Tem uma hora que você fica puto, né? Você fala, então eu vou deixar de ser bobo e vou também cometer a irregularidade. Esse é o problema que eu acho do contágio, da má educação e da falta de cidadania geral, né? Porque você fica tentando se manter íntegro aos seus valores, mas a pressão social da manada, e eu não estou falando que a gente é manada ofensivamente, não manada, porque... Não, é que tem um negócio, uma teoria chamada efeito manada. Isso, que é o movimento de manada de qualquer animal, inclusive seres humanos também, quando está em grandes aglomerações, né? Esse movimento de manada. Então, isso que eu queria chamar a atenção. Aí a gente tem mais uma frente, né, Zanuta? Acabou. É a ambiental natural, que a gente chama, dentro da variável macroambiental, que é essa ambiental natural. Ou seja, o vírus vem e você não tem o que fazer. Ele vai embora e você também não tem o que fazer. A não ser que você faça um processo gerencial, e aí tem que estudar e ter uma vacina para isso, mas automaticamente esses movimentos naturais, ambientais naturais, eles vão acontecer. Por exemplo, você não tem como impedir um vulcão que entre em erupção. O que você pode fazer... aconteceu, né? O Krakatoa, lá da família do Krakatoa.
Então você não tem como fazer. Você pode, inclusive, instalar equipamentos tecnológicos para ter uma previsibilidade superficial, ela não é 100%, que pode dar um mecanismo de fuga, só um alarme, tá, um tsunami que você viu, tá, mas você não tem como parar um tsunami. Né? A Isso. gente não tem como parar o vírus. As pessoas vão ser vacinadas, mas elas estão contaminadas. Inclusive, quando uma vacina vem, é um vírus mais fraco que é injetado no teu corpo. Né? Uhum. Mas essa variável ambiental, a gente também não tem controle. Então, a gente vai fazendo movimentos de adaptabilidade. Eu acho que isso que é legal. O ser humano, eu acho que é o animal mais capaz de se adaptar a ambientes inóspitos e condições radicais. Os outros Sim. animais não são, né? Porque não tem a Ontem eu estava vendo, racionalidade. ontem eu estava vendo um documentário no Netflix que esqueci agora o nome, mas são uma equipe de cientistas que saiu 4 anos pelo planeta para filmar os animais com os hábitos mais estranhos. Então, na Sibéria, para pegar o tigre siberiano, nas florestas úmidas, para pegar os orangotangos, não pegar, observar. E o cara mora 2 meses dentro de um container, no meio do nada, para poder pegar 5 minutos de filmagem de um tigre, né? E ver como é que é o hábito, e dali tem teoria. Então, assim, se não existir pessoas com essa... O cara ia ficar mergulhado, chafundado em encharco, em lugares alagados, para poder ver o movimento do pirarucu, sei lá o quê. Meu, como é que o ser humano faz um negócio desse? Tem. Então, isso é muito bonito. E eu penso... Zanuta, aqui nos nossos minutos finais, o nosso recado de adaptabilidade e ao mesmo tempo que você não controla, então tem que haver um soltar a vida, deixar a vida fluir, viver o dia É um gerenciamento, não é o controle. Exatamente, viver um dia de cada vez, viver no presente, trazer o estado de presença, mas também isso não significa você deixar Zeca Pagodinho, deixar a vida me levar. Como é que é esse equilíbrio entre o que eu planejo e o que eu ponho em foco e o que eu desapego? Como é que você cuida disso? Então, eu costumo fazer o seguinte: 7 recursos para avaliar todos os planos e metas, porque não adianta ficar colocando meta nova para substituir meta velha. Isso é um engano mental. Então você tem que olhar para o teu recurso humano, recurso financeiro, infraestrutura, máquina, equipamento, matéria-prima, sistemas de informação e tempo. Matéria-prima numa casa, por exemplo, pode ser a sua despensa de alimentos. Né? Como é que você olha para esse recurso diante da situação que está para ter a retomada? Como é que olha para o recurso humano? Como é que está a capacidade intelectual e a serenidade do time em casa? Ah, eu moro sozinho. Ok, como é que está a tua serenidade? Máquinas e equipamentos, como é que você tem cuidado aí de computadores? Dá para fazer? Atende, não atende? Enfim, é olhar para recursos, para esses 7 recursos, e trabalhar de forma gerencial em cima deles, olhando para essas variáveis macro e microambientais. As microambientais eu não dei aqui, mas se você quiser anotar, é concorrente, fornecedor, cliente, instituições financeiras. Tu venha para uma segunda live, uma terceira, né? Te Pra chamar gente para outra falar live, disso, para pode falar do ser, micro. vamos falar mais micro, né? Mas eu acho que é isso, Lu. E esse momento, meu, é um momento de serenidade. Eu sei que de vez em quando, ó, eu vou falar aqui para você. Eu tenho, todo mundo deve ter. Eu acho que é muito engano alguém achar que nós somos desse mundinho da live aqui, que tá tudo bem o tempo todo. Não cai nessa roubada, não. Tem umas horas que eu tô de saco cheio pra caramba, tenho vontade de chutar o pau da barraca e tenho essa vontade de falar, quer saber? Vou fazer uma merda nenhuma. Mas depois, graças a Deus, vem a serenidade. Vem os mentores. Então, tenha mentores. Ligue para as pessoas. Hoje bati um papão com meu amigo Renato Martinelli, ó, Yuri tá aí, baita mentor, o Ale Sintra use entrou. a sua rede de apoio, né? Cara, use a sua rede de apoio. Levanta a mão. Conecte-se com as pessoas que têm a mesma vibe que você. Então, meu recado É legal você falar, é a findando... mesma vibe, não é concordar em tudo, né? Não. Porque... Eu não concordo com um monte de coisa sua. Eu tô mas ligado, assim, eu você também também não. Então, mas a gente não precisa. A gente pode concordar em Mas discordar. a gente não briga, a gente só discorda. Concordo que discordamos. O meu adolescente, eu falo isso, ele coloca a opinião dele lá, eu acho que eu posso dormir 4 horas da manhã porque eu tenho capacidade. Eu concordo que você, com o seu ponto de vista, e discordo. Como eu sou a figura de autoridade, tu não dorme 4 horas da manhã. Pronto, acabou. É feito assim. Quem manda sou eu, você não dorme. Tem direito de expressão, direito de manifestar seu voto, mas a decisão é minha, não. E isso é bem difícil às vezes. Então, assim, amigo não precisa concordar com você. Aliás, é ótimo que Pelo não concorde, contrário, né? Na Bíblia está escrito o seguinte: ferro com ferro se afia. Isso.
Então a gente precisa ter complementaridade no pensamento, a gente precisa ter abertura mental para enxergar novos pontos de vista. Eu falo que dentro da psicologia, cada traço tem um espectro de 0 a 100 e na posição que você está, que nem um dial, a posição que você está, você só tem aquele pedaço do todo. Então você precisa de outras pessoas para você poder ter uma visão maior, né? Lógico. Então quando eu trago você, Você fala não tem de um monte clareza de de assunto, tudo, né? um monte de assunto. Então, gente, qual é a dica aqui? Planejar o seu futuro, criar na sua cabeça, gastar sua energia mental visualizando oportunidades, planejando, pensando, mas não se apega. Não se apega, porque a variável ela pode mudar. Assim como eu estava lá em Londrina dando curso e de repente a pandemia atropelou, fecha tudo, tem que vir embora e se enfiar para dentro de casa, quando eu tinha uma agenda toda completa, abril ia fazendo isso, maio fazendo aquilo, isso também pode acontecer. Cai a energia elétrica, vem um tsunami, entra uma ditadura, sei lá, a gente tá tão maluco aí, a pandemia pega a gente, eu morro de coronavírus, né? A gente não sabe, então é viver cada dia como se fosse o último. E aí a TM sempre fala Montainais, ser digno. Naquele dia eu fui digno de viver tudo que vivi e eu usei tudo que eu tinha de uma forma digna, humanizada. Eu tenho esse pensamento. A água, a luz, o marido, os filhos, a casa, a comida, eu fui digno de tudo isso. Eu me coloco nessa conexão, que aí é que eu falo que a gente foge do efeito manada, porque você tem essa capacidade de transcender e ir na fonte. A fonte suprema, ela é abundante, ela cabe todo mundo. Ela não precisa dessa escassez de que vai faltar cloroquina, né? Vai ter para todo mundo. Se não tiver, é porque era sua hora mesmo. E se não for de cloroquina, vai ser de atropelamento de gado. Sei lá de quê, entendeu? Porque meu pai sempre conta, muitos anos atrás, teve um circo atropelamento de gado é ótimo. Teve um circo lá, acho que não sei se foi no Rio de Janeiro, em Niterói, tem uma história de um circo lá que pegou fogo, morreu muita gente, né? Uma história que meu pai conta na juventude, que ele estava com os ingressos para ir com a minha mãe, aconteceu um imprevisto, ele não foi, e nesse dia o circo pegou fogo lá, literalmente, e teve gente que fugiu do incêndio do circo, foi atropelado por a bicicleta na frente do circo, morreu. Então eu acho que o dia que você tem que ir, você vai. Se não for de gripe, é de um cavalo, aparece um cavalo e te mata. Você fala, meu, sério. Eu não ligo para isso, né? Eu não gosto de ficar pensando que eu vou precisar ficar torta pedindo me dá melão, me dá melão. Isso aí me incomoda, e ficar pobre. Eu tenho pavor de ficar pobre, ficar bem na merda mesmo, de ter que bater na porta dos outros pedir comida, isso me dá medo. Mas o resto não me dá medo, não. Zanuta, prazer enorme ter você aqui, como sempre. Eu não ligo nem de ficar feia, porque tem filtro do Instagram, a gente até dá um jeitinho, né? Eu vi, aí ficou de olhos verdes e o cambal. Você viu essa, cara? E é um negócio legal. Eu achei muito louco isso aí. Eu vou te mostrar, olha isso, olha. Vou pôr uns Paranauê aqui, então, aqui, só pra gente fechar. Tô arregalando, olhão, ó. Recado final, Bocão. Bocão. Recado final, Zanuta. Meu, recados finais é o seguinte, faz aí um bom planejamento, mantém, não fica inventando meta nova para meta velha, faz uma boa leitura, aproveita esse tempo que você viu aí, então vai nas variáveis macroambientais, monta o teu plano, faz da tua forma e, meu, serenidade, essa é uma palavra importante para a gente ter agora e manter um plano para a gente recuperar de forma estável e é o seguinte, que não falte saúde para ninguém para a gente poder trabalhar. Serenidade não é parmaceira não, tá, gente? Serenidade é uma ação intencional com fé no futuro. Meu, você tá muito gato. Meus amados, gratidão. Vocês gostaram dessa live? Sobe o coração aí. Beijo enorme, saúde Valeu, para todos. Obrigado. Amanhã, 19 horas, Ana Clara, liderança positiva. Fui. Vai, gatão. Beijo. Vai.